Olá, boa noite. Tá tudo bem por aí? Como vai? Vai bem? Eu espero honestamente, do fundo do meu coração, que você esteja bem. É véspera de feriado. Você vai amanhã pegar o caminho aí da roça, do sítio, da fazenda, ou vai ficar por aqui trabalhando? Enfim, o que importa é que estamos juntos agora. E o que importa é que o Opinião, mais uma vez, está no ar. E a propósito, amanhã, em pleno 7 de setembro, nós também estaremos aqui trabalhando ao vivo. Olha, a Opinião seguindo aí com a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Antônio Galvão, rapaz, do PTB, está aqui fechando esta rodada, não é? E vamos ouvir do candidato Galvão sobre suas propostas aí. Ele que se intitula bolsonarista de verdade, porque tem uns que, segundo ele, e há, segundo alguns também, que são meio fake aí, que não são verdadeiros, né? Que estão aí meio que curtindo a onda. O Galvão tem aqui argumentos que o acreditam, pela avaliação dele, como sendo um bolsonarista, e tem também aqui toda uma série de propostas que você vai tomar conhecimento delas a partir desse instante. Não é? Boa noite, então, fique atento, porque é a oportunidade que você tem aí de tomar nota das propostas, do que pensa aqui Antônio Galvão. Ele que já esteve, inclusive, aqui conosco, né, na pré-campanha. E agora, falando de vez, pedindo o voto de vez aqui no programa Opinião. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Sempre bem. A sua companhia aqui, nosso programa está sempre bem. E a recíproca é verdadeira, rapaz. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, verdade verdadeira, você que é a razão pela qual estamos aqui há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, sempre ao vivo. Rapaz, teve pandemia, e a gente está aqui, firme e forte, sempre ao vivo e em cores, todas as noites, das 7h30 às 8h30. Agora, por conta do período da propaganda eleitoral, estamos começando um pouquinho mais tarde, às 7h55 da noite. Antônio Galvão, candidato, muito bom recebê-lo aqui, não é? Eu falo muito bom porque, enfim, a gente vai poder ouvir, e o telespectador e eleitor também vai poder tomar nota do que o senhor pensa. Afinal de contas, rapaz, dá uma certa... embaralha um pouco a cabeça das pessoas. Quem que, na verdade, é o candidato bolsonarista aqui? Porque o governador está lá apoiando um candidato que está numa outra chapa. Mas esse candidato, que nem sempre lá num passado não muito distante, tinha seus pensamentos que se assemelhavam àquilo que pensa e já pensava o presidente da República, Bolsonaro. Deus, pátria, família, o conservadorismo propriamente. O senhor esteja bem à vontade para defender aí a sua candidatura sobre esse aspecto, que é a minha primeira pergunta aí, né? Bolsonarista raiz, é isso? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Pantanal, esse belo programa Opinião, e agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham, né? Que é a razão de existir o programa e a razão de existir a televisão. Eu queria, primeiramente, Paulo, se você me permitir, me apresentar com certeza. A gente tem origem sulista, às vezes pergunto se é gaúcho. Aí eu me dou o luxo de falar, no mínimo, me chame de Matucho, né? Porque ontem fez 36 anos que a gente chegou em Mato Grosso, especificamente lá em Sinop, onde a gente tem a principal residência da gente, que como presidente da ProSoja Brasil, a gente acaba andando muito. Só que hoje licenciado e estamos andando mais ainda por conta dessa campanha. Rodando Mato Grosso, já rodei aí 120 municípios do estado. E a gente já conhece o estado relativamente bem, tive muitos que não estive antes, principalmente aqui da região sudoeste. Nascido no Rio Grande do Sul, a gente também cansado... Que cidade do Rio Grande do Sul? Sananduva, próximo de Passo Fundo, próximo de Passo Fundo. Principal atividade lá do meu pai, onde tratou 6 filhos, educou 6 filhos e deu ensino a 6 filhos, era o leite. Então a gente sabe o que é da atividade de uma pequena propriedade, e principalmente de quem tem as vacas e ordenha. Porque até quando você tratar um suíno, você tratar uma ave, você coloca um pouco mais de comida lá, o domingo você pode até ficar mais sossegado. Coxos automáticos, alguma coisa assim.
Mas a vaca, infelizmente, ela não sabe que tem domingo, não sabe que tem feriado, ela não sabe se choveu ou não choveu. Você tem que ir lá ordenhar. Descontente com aquilo, mudamos de atividade. Fui motorista de lotação, puxando aluno do interior. Fui taxista também, né? Fui taxista na sequência. Aí vim para o Paraná para conhecer o Paraná em 79. Acabei ficando morando no Paraná. Arrumei lá um trabalho, digo, vamos experimentar trabalhar de funcionário agora. Fui bancário por um período. Casou lá no Paraná também, não? Casei no Rio Grande do Sul ainda, mas no meio tempo de quando eu fui para o Paraná, acabei voltando casado, digo, vamos levar embora a mulher junto, vamos fazer o quê? A namorada? E tudo. Aí acabei saindo do banco, não me dei bem como funcionário lá, digo, não é minha praia. Virei motorista de caminhão, também passamos um período, depois restaurante beira de rodovia, onde a gente atendia, dizer, mais de 90% do nosso cliente era caminhoneiro também, em Guarapuava, já no Paraná. E aí, em 86, realizamos aquele sonho de Mato Grosso, que a gente já assistia, havia aquelas belas lavouras. E veja que isso fez 36 anos ontem, a gente acabou vindo para Sinop, onde Mato Grosso podemos dizer que era incipiente ainda na própria agricultura. A pecuária ainda também bastante rudimentar, mas já bem fomentada. E vejo que é Mato Grosso hoje. Como a gente usa sempre aquela expressão que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, acabamos voltando novamente para a atividade rural, permanecemos até hoje com produtor rural aqui no Mato Grosso, mas o destino me levou em 2005, devido a uma grande crise, a assumir o Sindicato Rural de Sinop como presidente. Na sequência surgiu a ProSoja Mato Grosso, onde veio culminar com a minha presidência também, assumindo a ProSoja Mato Grosso em 2018, 19 e 20. E o ano passado fui indicado aí por unanimidade pelas 16 ProSojas estaduais que compõem a ProSoja Brasil hoje como presidente da ProSoja Brasil. Então hoje a gente representa o produtor de soja no Brasil todo. Nesse momento licenciado justamente por conta dessa campanha que a gente está aí nessa senatória. Quando você fala de verdadeiro bolsonarista, não é aquele que embarca na canoa de última hora, né? Porque alguém embarcou na canoa de última hora por conveniência e oportunismo. Acho que bolsonarista é aquele que já vinha acompanhando aqueles discursos que já se fazia com o Congresso vazio e mostrava e a população só escutava dizer esse é o cidadão. Aquele que nunca foi envolvido em nenhum escândalo, sequer dentro dos 28 anos que ficou como deputado federal. E automaticamente virou presidente sem precisar estar escorado ou encostado nos presidentes que antecederam ele. Agora aparece, de repente, de última hora, um cidadão que já começou com o Collor de Mello encostado, com o Fernando Henrique Cardoso, apoiou, inclusive, a proposta de fazer reeleição de presidente, e depois vem apoiar Lula, vem apoiar a reeleição de Lula, apoia a Dilma Rousseff, apoia a reeleição de Dilma Rousseff, e o pior de tudo é que em 2018 disputou o governo do Estado, apoiando Haddad como também candidato do PT a presidente. E tendo o PT na coligação dele. Com quase 4 anos de Senado, com o presidente Bolsonaro como presidente, não vi em nenhum momento sequer um segundo dele de usar a tribuna para defender o presidente e todos os ataques que ele sofre de todo lado até hoje. Do próprio membros do Supremo, da grande mídia nacional e também dos partidos de oposições. Se alguém realmente é bolsonarista, ou seja, é defensor do presidente atual que está lá, teria usado no mínimo a tribuna em algum momento em defesa dos ataques que sofreu. E até hoje eu não vi isso, a menos que você tenha enxergado, Paulo Lorenberg, ou alguém aí que esteja nos assistindo, me manda esse vídeo porque eu não vi. Então o cara vem se intitular bolsonarista pelo fato do presidente ter que optado por um partido, até para ter a própria governabilidade do país, como também levou o PP para o governo, Ciro Nogueira, amigo nosso, que nesse trabalho nosso com o presidente da entidade, tivemos por várias vezes com o ministro da Casa Civil, para poder dar governabilidade ao país. Como é que passaria uma lei hoje que define, regulamenta o ICMS, por exemplo, das energias, seja energia elétrica, seja nossa energia, o dito chamado combustível, a própria telecomunicações em 17% alinhado. Então, com certeza, precisava disso. Mas tenho certeza que qualquer um desses centrão que foi para dentro do governo, qualquer deslize que possa ter lá, com certeza será substituído. Nós não, nós sempre tivemos, inclusive, os manifestos que fizemos em defesa do presidente. O ano passado foi feito 2 manifestos, um no dia 15 de maio,
com o Movimento Brasil Verde e Amarelo, onde a gente é uma das lideranças aqui de Mato Grosso e do Brasil. Depois o 7 de setembro, aquele magnífico manifesto, onde a sociedade, mais de 30 milhões de pessoas, segundo a edição a nível de Brasil, todos os municípios, agora andando por Mato Grosso, municípios aí de 2, 3 mil habitantes, tendo feito esse manifesto em 7 de setembro e falam que vão fazer de novo amanhã. Okay. Nesses municípios. Então, não tem dúvida nenhuma que o cidadão matogrossense sabe quem realmente defendeu esse presidente. Agora, não defendemos o presidente pelo nome bonito dele, ou por carisma, defendemos pelo trabalho que ele vem fazendo, que é o sonho do brasileiro. E quem é sério, quem é honesto nesse país e é conservador, com certeza apoia ele, e foi por isso que a gente apoiou. Um governo sério, um governo justo, um governo que combateu a corrupção e combate a corrupção a nível federal. Praticamente extinta, podemos dizer assim. Lorenberg. Candidato, antes de mais nada, registrar aqui a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo, no nosso programa. Eu tenho 3 ou 4 perguntas que são as mesmas que eu fiz com todos os outros candidatos. E a primeira delas, candidato, é exatamente o artigo 52, item 2 da Constituição Federal, que diz o seguinte: processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidades. Aí vem a minha pergunta: caso uma dessas autoridades, candidato, venha a cometer crime de responsabilidade, qual será o comportamento do senador Antônio Galvão? Com certeza não me acovardarei como a grande maioria do Senado se acovardou. Que o mesmo poder que eles têm de sabatinar a indicação do presidente, eles têm o poder para tirar, conforme você citou aí no artigo 52. Vou engrossar o coro, sim, já que aqueles poucos senadores que tem lá, hoje fica entre 15 a 20 que trabalham justamente para isso. Porque se você infringir a nossa lei, se você não respeitar a nossa Constituição, ela tem que ser aplicada a qualquer pessoa, independente qual é o nível, o grau onde ele está. Principalmente quem tem o conhecimento da lei. Porque eles têm que ter obrigação de ter o conhecimento da lei. Com certeza, apoiarei qualquer tipo de impeachment ou substituição de qualquer um desses membros, se ele cometer um deslize, estiver irregular. Não farei igual a grande maioria, principalmente os nossos 3 aqui de Mato Grosso, que eu não vi em nenhum momento se manifestarem contra essas aberrações. Coisa que eu já citei antes, que alguns ministros do próprio Supremo Tribunal Federal têm feito. Têm intervido direto na gestão, principalmente no Executivo, inclusive no próprio Legislativo, onde acabaram se acovardando. Então não me acovardarei com certeza, Lorenberg. O que a Constituição está escrito é para todos. O que a lei está escrita é para todos, independente do cargo de onde essas pessoas estiverem. O Procurador-Geral da República também? Com certeza, se ele estiver fora do que a Constituição dá de direito a ele, com certeza a gente substituirá. Ao menos terá o meu apoio como senador para isso acontecer. E você sabe que depende da maioria. Mas eu não evitarei, de forma nenhuma, de estar junto com o grupo que vai apoiar a troca desse procurador, caso ele cometa irregularidades, ilegalidades perante a nossa Constituição. Candidato, cabe também ao Senado fazer também o trabalho ali junto ao Supremo. Para ser mais direto, eu quero falar exatamente daquilo que muito se cobra hoje em dia, que é um posicionamento mais contundente do Senado quanto a algumas situações que são consideradas invasão de prerrogativas, não é? Ali o artigo 2 diz que são harmônicos os poderes, ou pelo menos deveriam ser. E aí acabamos de ver uma situação no domingo agora, um ministro cancelando algo que passou pelo Senado, que foi aquela proposta dos enfermeiros lá, consolidando o piso deles, não é? E aí outras tantas situações, como quando um ministro ou alguns ministros invadem a competência do Executivo e do Legislativo, como aconteceu esse negócio do domingo, por exemplo. O que o senhor pensa a respeito disso aí? Já que tem cláusulas pétreas, no artigo 5º, por exemplo, quando se fala de liberdade, por exemplo, de expressão e de propriedade e tudo mais, isso muitas vezes é colocado em xeque por conta de uma decisão lá do Supremo. Como o senhor, sendo um dos 81 lá estando, pretende fazer
porque depende muito ou quase que direta e exclusivamente do presidente, que o presidente hoje, no caso, é o Pacheco. Olha, com certeza foi uma aberração que o Barroso fez, desrespeitando o que o nosso Congresso Nacional fez. Fizeram uma lei, simplesmente ele anula. Não tem sentido. Isso está na prerrogativa dele, como ministro do Supremo dele, anular? Acredito que não esteja. E qualquer cidadão que estiver infringindo, como você acabou de colocar aí, intervindo fora da função dele, eu estarei naquele grupo de senadores para impeachment essa pessoa. Pode ter certeza, não tenha dúvida nenhuma. Que eu não tenho rabo preso, não tenho processo, não estou respondendo processo. Mas os processos existem, candidato. Do nosso STF. Lá existem já os pedidos aos montes lá, não tem falta vários, pedido lá. diversos. Porque aí, mas como depende do presidente, aí os demais, hoje, pelo menos pela formação que tem lá, não tem o poder ou a força suficiente para... Que justamente que é uma minoria, como já falei inicialmente, hoje temos lá entre 15 a 20 senadores que apoiam. E nós precisamos dos 81, tem no mínimo 41 para você colocar em votação. Então não adianta o próprio ministro, às vezes a população cobra, o presidente do Senado, o Pacheco, colocar em votação, sabendo que é um assunto que vai ser vencido pela maioria contra a cassação. Então não adianta você dizer o que precisa ser feito nesse momento, que a população participe dessa eleição e que faça essa renovação de nomes que estão lá e sabe que não atenderam e não apoiam isso. Então esse é o momento. 2 de outubro é o momento onde a população tem o direito e ela deve ir às urnas e tirar, limpar o nosso Congresso Nacional. Se o nosso Congresso Nacional fosse tão bom e o cidadão que foi mencionado aí, que supostamente teria o apoio do presidente, o presidente não estaria pedindo em alta voz, a renovação do Congresso Nacional. Isso ele cansou, ele pediu, inclusive chorou, por diversas vezes falando de ter um Congresso Nacional que pense na população, que pense no nosso país. E o que a gente vê lá hoje, a grande maioria, podemos dizer que pensa para si e não pensa para o país. Pacheco falhou no episódio envolvendo os empresários lá, falhou de não se manifestar, porque cabe ao Senado e cabe ao presidente do Senado se manifestar de algo que foi condenado, inclusive, por forças mais ligadas à esquerda, não é? Quando uma mensagem privada acabou virando alvo e munição para que o ministro fizesse ali a canetada dele. Determinação. Achei engraçado que dos que apoiam o Lula, que são de esquerda, ele não enxerga nada. Mas falhou o Pacheco da sua avaliação? Claro que falhou. Como que não falhou? Se você não tem o direito da tua liberdade de expressão, você não falou agora em causa pétrea, você não falou no artigo 5º? E aonde que está esse direito sendo respeitado para quem devia ser respeitado? Aonde que está isso, Paulo? Então a vergonha, na verdade, o nosso Senado Federal, começando pelo próprio presidente, sim, ele devia ter feito uma declaração. Esse cidadão que estão aí querendo voltar para o Senado, aonde que está o posicionamento dele? Agora, empresários, pelo fato que são declaradamente apoiadores do Bolsonaro, eles fazem isso, alega por uma alegação esdrúxula, e ninguém fala nada. Agora, quantas manifestações a gente viu de outros empresários favoráveis, são favoráveis, dizer, entre aspas, porque deve ter alguma coisa de benefício próprio, que falam, xingam, colocam contra o nosso presidente, inclusive com adjetivos que não cabia, nunca coube ao nosso comando maior, ou seja, o nosso cargo maior. E o que foi feito por um desses ministros? Nada. A propósito, eu estou ávido para fazer essa pergunta, ou pelo menos estava ávido, já que termina hoje aqui essa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, muita vontade de fazer essa pergunta ao Wellington Fagundes, candidato Wellington Fagundes. Só que ele declinou, né? Ele dispensou de vir aqui, não veio, infelizmente, né? Eu acho que foi um desrespeito, não a nós, Lorenberg e eu, a nossa equipe, mas a você, telespectador, que acompanha esse programa, sabe da nossa seriedade, não é? E ele não veio, preferiu não vir, e aí a gente fica lamentando, e eu não perguntei para ele o que eu queria perguntar sobre essa questão da cláusula pétrea, e Lorenberg sempre faz a mesma pergunta, essa questão com os artigos da Constituição Federal também. Fez para todo mundo, certamente faria também para o Wellington Fagundes aqui nessa bancada, mas ele não quis vir. O Opinião vai dar um tempo para o primeiro intervalo comercial desta noite e volta num instante só.
Pois é, estou aqui olhando aqui o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital. O veículo pelo qual você se informa a todo instante, qualquer hora, 24 horas, tem notícia boa, notícia quente. Em tempos de eleições ainda, nem se fala. www.gazetadigital.com.br, uma equipe maravilhosa, muito competente de jornalistas. Vamos falar aqui, por exemplo, agora dos números da pandemia, é isso? Os dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que 233 pessoas seguem internadas em unidades de terapia intensiva e leitos de enfermarias aqui no estado por conta da Covid, né? O número consta do painel epidemiológico atualizado pela pasta com dados das secretarias municipais de saúde disponibilizadas nessa terça, dia 6. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 834.617 contágios da Covid. Entretanto, rapaz, 818.447 pessoas deste montante, essas pessoas felizmente se recuperaram. Só que há um número aí que a gente fica triste, não é? Porque infelizmente já perdemos aí 15.224 mato-grossenses para essa doença terrível, não é? Olha, vamos falar agora, por exemplo, da questão das UTIs. Há 381 cidadãos que estão aí em monitoramento por conta aí do trabalho das autoridades da saúde pública. Tem a questão das UTIs, que eu falei propriamente, 34,84%, 34,83% de ocupação. Isso, ocupação em UTIs. E as enfermarias, o índice está em 3%. Dia 8 de setembro é a data final para realizar as inscrições e fazer a prova online do processo seletivo de estágio do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, para a atuação no Poder Judiciário de Mato Grosso. Interessados ou interessadas podem se inscrever até às 12 horas, horário de Brasília, conforme previsto no edital 02/2022. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site do CIEE, que é o portal.ciee.org.br, na área de processos seletivos públicos, incluindo-se sábados, domingos e feriados. Mais notícias, mais detalhes dessa notícia aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Meu caríssimo amigo Lorenberg Alves vai fazer a primeira pergunta deste segundo bloco da entrevista com Antônio Galvão, candidato pelo PTB ao Senado da República. Se você me permitir só um comentário, comentário que você fez no final do primeiro bloco, quando eu falei que o cidadão que está lá dentro do Senado estão acovardados em relação a não fazer o enfrentamento desses poderes, como você falou, que teriam que trabalhar harmônicos, e para trabalhar harmônicos, cada um cumprindo a sua função, se acovardou de vir num programa para responder algumas perguntas que deixa a desejar para a sociedade. Então, eu acredito que o cara eleitor tem que pensar bem, porque alguém que se omita de vir num programa de televisão, ou que seja numa rádio, para dar esclarecimento para o cidadão, é mais uma das covardias que existe para não dar explicação para a sociedade, que dê a justificativa dele, o porquê que ele não cumpriu com o papel dele como senador lá no Senado Federal. Fica à vontade. Pois é, Lorenberg, e voltando, ele está falando do Wellington Fagundes, porque eu falei no bloco anterior que a minha frustração, né, enquanto apresentador deste programa, da não vinda, né, do Wellington. Se não queria vir, mandasse a assessoria dizer assim, fala para o Paulo Coelho e para o caríssimo Lorenberg Alves, que eu não vou lá, criei birra, eu não vou, ou eu não tenho nada para dizer. Enfim, dissesse o que dissesse,
mas não disse nada, ficou por isso mesmo e não veio. Direito dele de não vir. Esqueceu da data. E a gente assessoria ruim, culpado da assessoria. E não foi Lorenberg e eu que ficamos na mão, não. Você, telespectador, pelo qual trabalhamos, que estava na expectativa aí de ter aí a explanação do candidato Wellington, ele não veio. Lorenberg. Candidato, vamos lá para o Estatuto do PTB. Lá no seu artigo 2º, o Estatuto do PTB, no artigo 2º, tem por finalidade, lá no item 5, existem outros itens, mas em especial o item 5, defender os direitos fundamentais da pessoa humana. Está lá no artigo 2º, item 5 do Estatuto do PTB. Defender os direitos fundamentais da pessoa humana. E aí, candidato, caso um ministro do governo, do atual ministro, ou no caso, o governo atual continue no mandato, um ministro dele venha cometer um ato de racismo, que está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, e um colega do senhor no Senado venha a ser denunciado por prática de tortura, que também está no artigo 5º da Constituição, qual será o comportamento do senador Antônio Galvão? São duas situações, candidato. Uma do ministro do governo, e que o senhor defende, e a outra situação, um colega de parlamento cometeu um ato de prática de tortura e defender a prática de tortura. Qual será o comportamento do senador Antônio Galvão? Uma vez comprovado ilícito, porque isso não é só no nosso estatuto que consta isso aí, está na lei. Está na lei isso aí. Só reitera dentro do Estatuto PTB. Tem que ser punido, de acordo com os rigores da lei. Primeiro, se é um ministro de governo que seja substituído automaticamente. Que a voz que sai da boca ela é gravada e não tem como o cara negar. A questão de você dizer a questão de racismo, porque tem muitas acusações que se ouve, que às vezes o fundamento dela não é o necessário para isso. Mas comprovadamente que houve realmente essa situação, tem que ser cassado, tem que ser expulso do próprio partido, tem que ser punido. Não vejo outra situação a não ser essa, Lorenberg. A de tortura também é a mesma coisa. Com certeza, vai apoiar, não existe essa questão de tortura. Agora tem que comprovar, porque tem muitas acusações aí, por exemplo, que a gente ouve e vê no dia a dia, próprias ações, que não seria especificamente no que detalha aí, que você tem acusação de trabalho análogo a escravo e você vai ver, nada disso procede, mas está lá no papel que tem que se defender. Agora, comprovadamente, com certeza. Por falar em estatuto, me veio à cabeça aqui a figura maior do seu partido, que é o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, que tentou de todas as formas, e continua tentando, salvo engano, né, nas vias judiciais, para tentar fazer com que a sua candidatura à presidência, eu acho que nem dá tempo mais, né, não sei, mas enfim, a tentativa dele e a esperança dele era que fosse. Só que ele tem falado muito, como sempre fala, muitas coisas polêmicas. E mirou a metralhadora lá para o Supremo. E assim, se eu acho que... Bom, primeiro que você avaliar o nome, a situação do maior nome do seu partido. E depois o conteúdo do que ele tem colocado aí. E muitas coisas, inclusive, em defesa do atual presidente da República. Eu acredito que, de repente, ele poderia moderar um pouco nas suas palavras, às vezes em cima do que fala. Mas a grande maioria ele tem razão. Porque quando você fala nos direitos individuais do cidadão, é os que mais nós estamos ameaçados, e justamente por alguns membros da nossa Suprema Corte. Eu, por exemplo, mesmo, não sei se você tem na sequência, estou respondendo um inquérito do ano passado, que não termina nunca, já tem mais de ano, fez um ano agora no dia 23 de agosto, onde me acuso de atos antidemocráticos. Tivemos, inclusive, a ação da própria Polícia Federal no embargo das contas, tanto a ProSoja Mato Grosso como a ProSoja Brasil. A Polícia Federal teve lá, nada encontrou. Bem para o contrário, inclusive no próprio inquérito que a Polícia Federal relatou, que encontrou o inverso. Atos democráticos praticados pela própria entidade. Quando estava como presidente, onde a gente lançou, juntamente com a nossa diretoria, o Pátria no Campo, onde a gente disponibilizou milhares e milhares de bandeiras, quando você circula hoje aqui para o interior do estado, sem conta, ao produtor rural para ele hastear na sua propriedade.
Para quê? Para mostrar a questão de soberania, a questão de patriotismo, que esse presidente conseguiu resgatar. Máscaras por conta da Covid que nós mandamos fazer utilizando a cor verde e amarela. Então, declaradamente dentro do inquérito, acharam atos patrióticos, o inverso do que antidemocráticos. Não encontraram nada. E está lá o inquérito. Então, acredito, Lorenberg, na tua pergunta, que a questão hoje principal que estão se tirando são os direitos individuais, o de ir e vir. Ele me proibiu simplesmente, o ano passado, ficar no mínimo a 1.000 metros de distância da Praça dos Três Poderes no dia 7 de setembro. Por qual razão? Por uma acusação infundada, que não tem prova nenhuma e não encerra esse inquérito. Como outros tantos que começam e não encerram nunca. Qual é o motivo disso? Então, com certeza, a gente vai lutar. Esse é um dos grandes motivos, que uma coisa que nós não podemos perder é os nossos direitos individuais. De fala, de expressão. Se eu me expressar mal, se eu acusar alguém, você pode me processar. Como ele devia ter processado o Daniel Silveira. E não simplesmente ele mesmo ter aberto um processo, investigado, julgado e sentenciado uma pessoa. Onde é que estava o Ministério Público no meio dessa história? Para que existe? Ou alguém que te acuse, que monte o processo, porque eu sei que o cargo deles é de julgar o processo pronto. E não investigar. E não abrir processo. Então você veja que a grande briga, e eu quando falo que o nosso Congresso Nacional, especialmente os próprios deputados federais ontem, 363 deputados federais, votaram favorável à prisão do Daniel Silveira num flagrante desrespeito à Constituição, que no seu artigo 53, não recordo o inciso, dava o direito ao parlamentar de se manifestar. Então acho que os direitos individuais do cidadão que estão ameaçados. Esse que nós temos que buscar e resgatar para não deixar virar uma Venezuela. Olha, o que está acontecendo hoje aqui na Nicarágua, Ortega, mandando fechar todas as igrejas, incendiando igrejas. No Chile estão fazendo isso, proibindo que você se reúna, que você pregue, quem tem o dom da palavra de pregar. Então você veja que nós não podemos de forma nenhuma, Paulo, Lorenberg, todos que nos assistem, de permitirmos que sejam tirados os direitos individuais das pessoas, de se expressar, do ir e vir. A insegurança jurídica promovida por quem tem que nos dar segurança jurídica e utilizar o que está escrito na lei. Não, interfere inclusive dentro da própria lei, dentro dos nossos projetos de lei, da lei já autorizada, como foi mencionado anteriormente, que a questão dos enfermeiros, dando uma canetada lá e anulando tudo, como parece que o Congresso Nacional é uma mera marionete. E acovardados, 363 deputados, 5 do Mato Grosso votaram favorável. Veja o absurdo. E o que o Senado fez? Nada. Inclusive desrespeitando o indulto dado pelo próprio presidente da República, a graça. É prerrogativa do presidente, quer dizer que deram para o monte marginal os anteriores, agora para uma pessoa de bem, porque resolveu fazer um enfrentamento, o uso do que ele tinha de direito. O pessoal se acovarda dentro de uma situação dessa. É no artigo 53, inviolável, sobre quaisquer situações. Quaisquer situações, está lá escrito e muito bem claro. Não tem mais ou menos. Para qualquer entendedor. E a lei também fala que tem o Código Penal, né? Juiz nenhum, ministro nenhum pode abrir um processo. O processo ou ele tem que ter procedimento do Ministério Público ou de um cidadão processando o outro. Eu falar alguma coisa aqui de você, Paulo, você vai lá, me houve um processo contra mim, por fato de uma acusação infundada, aí entra o juiz para te julgar. Agora o cara abre o processo e te julga e te sentencia, o que é isso? E onde é que está o nosso Congresso hoje, com todas as intervenções? Acovardado, simplesmente. Por que você acha que o presidente da República pediu, claro, clamorosamente, pede a renovação do Congresso Nacional? Porque ele está com um bom Congresso? Está com bons senadores? E fica aí essa pergunta para o cidadão decidir em 2 de outubro em quem votar realmente para senador da República em Mato Grosso. Candidato, vamos lá para o artigo 3º do Estatuto do PTB. O artigo 3º, item 12. Item 12, lá no Estatuto do PTB. Olha o que diz o artigo 3º, item 12. Prevalência dos direitos coletivos sobre os individuais. Vou repetir. Prevalência dos direitos coletivos sobre os direitos individuais. Aí o parágrafo único desse artigo 3º, candidato. Os princípios, defesa dos princípios fundamentais expressos neste artigo não exclui outros decorrentes do Estado democrático de direito. Fecham aspas. E aí vem minha pergunta, candidato. No Senado, o senhor é eleito senador,
o senhor irá defender o item 12 do artigo 3º do Estatuto do seu partido e o parágrafo único desse mesmo Estatuto ou não irá defender e por quê? Olha, eu acredito que todo o direito ele tem que ser preservado. Uma vez dado, você não pode ser tirado, a menos que por força de lei você consiga fazer isso. Eu acho que está correto, sim, esse artigo aí que você está mencionando do Estatuto do PTB. Eu não o li integralmente, poucas partes, mas posso te garantir que ele está muito bem escrito. Eu acho que o direito, quando adquirido, se você quer tirar um direito, nós temos um Congresso Nacional para você ou fazê-lo. Aí quem vai decidir justamente foram as pessoas que estamos aqui nomeando. Agora, dia 2 de outubro, nós vamos nomear como representante para você fazer qualquer coisa nesse sentido. Agora, simplesmente tirá-los por tirar, como já está acontecendo hoje na caneta de uma única pessoa, isso não pode acontecer. Então, a gente vai defender, com certeza, que se mantenha. Que quem tem a prerrogativa de tirar é baseado num projeto de lei, essa lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Então o senhor comunga e defende o artigo 3º, item 12, que prevalece os direitos coletivos sobre os direitos individuais, é esse que está escrito no artigo 3º do PTB. Mas eu acredito que esse direito coletivo justamente são por demandas, não seria por particularidades em si, porque quando eu falo que o direito individual, como falei primeiro, eu tenho o direito de ir e vir. Numa questão coletiva, ele nunca vai te tirar esse direito individual. Então ele não vai ter esse motivo, essa razão, o meu direito de falar num direito coletivo, não, você não pode falar. Isso com certeza não vai estar dentro da questão do coletivo. Então, o coletivo que eu entendo aqui, nós temos aqui uma entidade, essa entidade define numa assembleia um direito coletivo e quem está na assembleia concorda, automaticamente tem que ser seguido. Se você quer tirar aquele direito, você tem que voltar novamente a fazer uma assembleia, que seja dentro de qualquer entidade, que todo mundo é composto pelo Conselho Fiscal, uma diretoria, mas é soberano em qualquer decisão, e a assembleia prevalece. Então, se você conseguiu ter um benefício, uma cobrança, alguma coisa, nós vamos na Assembleia para definir, por exemplo, um valor a ser pago para você poder dar manutenção naquela entidade pelos seus associados. Entendi. Você tem que ser respeitado. Esse é coletivo. Agora, o individual, quando seria o direito meu direito de ir, ouvir, ou me expressar, falar, que esse com certeza ninguém vai fazer um direito coletivo que vá tirar esse direito individual das pessoas. Né? Candidato, eu vou ser Acho que ele deixa um pouquinho de dúvida ali dentro, Lorenberg, quanto a essa questão, porque o direito coletivo, normalmente, ele prevalece em benefícios, mas ele nunca vai te tirar o direito individual. Então eu vou ser pertinente e jamais impertinente, candidato. Vamos voltar à pandemia, no período da pandemia, onde o direito da coletividade era preservar a vida. O direito que o senhor tem de ir e vir seria colocado de lado em razão do direito coletivo. É isso que está escrito no PTB, no Estatuto do PTB. O direito coletivo sobrepõe-se ao direito individual. É isso? A questão do direito coletivo, no caso específico que você fala aí do próprio Covid-19, ela simplesmente foi imposta. Sem se você quer ter uma pesquisa se aquilo era beneficente ou não era, se beneficiava ou não. Uma pessoa andando sozinha dentro de um parque não podia. Quem que é isso? Se for determinação de uma canetada, onde é que está esse direito coletivo? Onde é que está escrito que ele não podia? Simplesmente um prefeito, um governador resolveu fazer um decreto e tomou meu direito individual. Por isso que virou um monte de ação na justiça. Muitos prefeitos, com certeza, nunca mais vão voltar para o cargo. Pessoa andando na praia sozinha, qual é o risco coletivo que existia dessa pessoa estar lá? Então, na verdade, desse direito coletivo foi um abuso de autoridades nesse período, que ninguém olhou para o coletivo do problema que estava acontecendo. Agora, logicamente, né, Lorenberg, dentro de quando você está num ônibus ou você está com pessoas aí dentro, você tem a proteção, como foi liberado para você ter. Aí a pouco você podia andar. Quer dizer, com o enfermeiro, o médico, tudo ele podia trabalhar. O coitado do ambulante não podia ir trabalhar para sustentar a família dele. Isso aí, se for condenar, se você for trabalhar, você for ver, tem muita gente que tinha que estar na cadeia, Lorenberg, mas muita Olha só, gente, o Lorenberg está com vontade de seguir aqui com os questionamentos dele sobre esse ponto. Pode até fazê-lo, Lorenberg, no próximo bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial.
E a gente volta com o terceiro e último bloco com o Antônio Galvão. Antônio Galvão, rapaz, PTB e é candidato ao Senado da República. Está aqui falando com você, conosco, ao vivo e em cores, pelo canal 22 TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção geral Dorileu Leal. A gente volta num instante só. Cá estamos de volta, ao vivo aqui. A gente continuou aqui o debate, aqui, só que foi entre Lorenberg e eu e o Galvão, e também entrou a Ana Carla, e depois a Paula também, que é a esposa. Então virou uma coisa só, mas uma conversa saudável aqui. Olha só, dia 7 de setembro, também conhecido como amanhã, senhor Galvão, candidato ao Senado por Mato Grosso, que não vai estar lá, porque obviamente está aqui, né, buscando votos aí. O 7 de setembro está prometendo, como o senhor falou aqui, ser maior do que do ano passado, não é? Tem algumas questões que estão sendo inflamando esse movimento de amanhã. Tem um candidato, um dos candidatos da presidência da República, aí eu vou mexer diretamente com o senhor. Falou aí do agro. O agro é isso, é aquilo, é direitista, é fascista e tudo mais. E a reação, não sei se ela foi satisfatória, mas houve a reação realmente, mas eu queria que o senhor se manifestasse, não só como homem do agro, mas como também candidato, principalmente como candidato, afinal de contas, o agro está aí, bom ou ruim, está gerando emprego, fazendo diferença na balança comercial. Eu queria que o senhor se posicionasse a respeito. Bom, primeiramente, queria te esclarecer que eu vou a Brasília, assim, de madrugada. O senhor vai? Vou fazer um bate e volta, vou de madrugada, volto amanhã. De jato que o senhor vai de quê? Vai dar tempo, né? Avião normal, né? Um avião de carreira, com certeza. Mas dá tempo? Dá tempo. Saí aqui 4h45, lá, 7h30, está em Brasília. O ato lá começa às 9 horas da manhã. Aquela medida dos 1.000 metros não vale mais, né? Que eu saiba, foi determinado para o ano passado. Não fui comunicado de mais nada nessa situação. E nós vamos lá pacificamente. Ninguém vai lá para fazer bagunça. Você viu um manifesto no ano passado de mais de 30 milhões de pessoas? Houve um único boletim de ocorrência de algum vandalismo? Não houve. No Brasil inteiro? Nenhuma... Então, a população ordeira, essa que foi e vai 7 de setembro de novo, vestida de verde e amarelo, esse pessoal não precisa se preocupar. Eles não fazem vandalismo. Retificar então aqui, eu disse que ele não vai, mas ele vai. Acabou de dizer aqui que vai de eu vou, já tem as passagens compradas, já faz tempinho. Dizer porque acredito eu que essa manifestação a gente tem que atender até um próprio chamamento. São 200 anos, 200 anos. Seu filho teve a coragem de fazer um enfrentamento para o pai e dizer, desmamamos de Portugal, o Brasil está independente de Portugal. Você veja se nós não temos que comemorar o mais próximo possível justamente do nosso presidente da República. O agro é fascista e direitista? Eu vou falar uma coisa, Paulo, eu acredito que vindo da boca de um cidadão daqueles que acharam uma manobra jurídica inexistente em qualquer situação, comprovadamente com julgamento até de 3º grau, que o STJ já tinha condenado ele, acharam uma forma de trazer. Eu vou te falar uma coisa, não vale a pena nem perder tempo de falar de uma pessoa dessa. Se é que dá para chamar de pessoa, se é para chamar de situação. Porque o que alimenta o mundo é o agro, independente do tamanho desse agro, de cada um na particularidade. Seja de um mini produtor rural, seja de um pequeno, de um médio ou de um grande produtor rural. Eles tentaram de toda forma, em todos os momentos, nas gestões que o PT esteve aí, inclusive começando lá no Fernando Henrique Cardoso, a querer separar o agro, falar em agricultura familiar com a agricultura comercial, querer dividir. Como tentaram fazer o negro brigar com o branco ou vice-versa, o sulista brigar com o nortista, e quando se começa com a política dessa forma, é para quê? Para implantar um regime diferente do democrático. Então eu vou te falar que o que ele mencionou, o que ele deixou de mencionar, não vale a pena nem perder tempo em comentar, porque desse agro é que ele se alimenta. Então, tá. O que mais me deixa chateado é ele dizer que quem planta arroz orgânico é o MST. O MST só planta terrorismo. Até para fazer a agricultura orgânica com o maior respeito que a gente tem, um nicho de mercado, e ele deve existir, dá muito mais trabalho do que se fazer agricultura comercial. E o arroz que ele levantou lá, que o MST é o maior produtor de arroz, não sei o quê? Eu queria que me mostrasse aonde. Se o MST não tem terra, só promove invasão. Assim, só promove invasão. Os assentados é uma situação, assentamento é uma situação colocada, que foram feitos legalmente, as pessoas estão lá trabalhando,
E o MST, que eu saiba, ele não tem nenhum palmo de terra. Ele tenta fazer invasões, depois sai daí e promove só vandalismo. É muito diferente. Eu quero que me prove onde que existe uma inscrição estadual de um integrante do MST que ele tenha vendido uma única saca de arroz, ainda mais orgânico. Candidato Galvão, eu vou, antes de passar para o Dorenberg aqui, só... Não vale a pena, Paula, perder tempo discutir um assunto com um imbecil que fala e se expressa do produto que ele come, que se alimenta e principalmente pelo que ele representa economicamente para o mundo, principalmente para o Brasil, as nossas divisas. Mas eu trato o alimento como prioridade número 1, porque é aquilo que nós precisamos todo dia. Alguém consegue, Paulo Dorenberg, sobreviver sem se alimentar? Não, a resposta é não, ninguém consegue. Agora, também assim, deixa eu fazer um advogado do Coisa Ruim aqui. O Mato Grosso, esse extraordinário estado, dimensões continentais, produz tudo, exporta tudo e faz o... Não há que se... O agro, os produtores não ou o governo do estado, por exemplo, não tinham que fazer uma meia-culpa e falar assim, não, vamos capitalizar, vamos deixar mais um pouco disso aqui para a gente, no que diz respeito... Tem a geração de emprego já. Eu só estou perguntando, estou cutucando para o que o senhor responda. Por quê? Porque é muita gente ganhando muito e a pergunta que eu faço objetivamente é o suficiente que estão deixando aqui para o povo de Mato Grosso, considerando que temos gente passando fome no estado? Olha, Paulo, é uma situação que você coloca aí que eu não concordo contigo. Não estou afirmando, estou perguntando. Eu não concordo com a tua pergunta. Posso te dizer que se passa fome, a menos que a pessoa tenha alguma deficiência, que eu acho que daí tem que entrar o assistencialismo do governo. As pessoas que estão saudáveis, falar que passa fome em Mato Grosso, trabalho tem à vontade, Paulo. O senhor está dizendo que não tem gente passando fome no hoje, Paula, não estou dizendo que não tem, tem. O que falta hoje é que as pessoas tenham um mínimo de profissão. Isso que está faltando. Mato Grosso hoje supre todas essas vagas, esse desemprego aí que eles colocam na mídia, se as pessoas tivessem um mínimo de qualificação. Então o que falta realmente são programas de governo que tragam essas pessoas, que elas venham se qualificar no mínimo. Porque se você entrar em qualquer comércio aqui de Cuiabá, se você for numa borracharia, se for numa oficina mecânica, se você for em qualquer lugar, demanda mão de obra. Qualquer lugar. Eu rodei Mato Grosso, inclusive os municípios onde você fala aí que tem mais pobreza, tem demanda por mão de obra e tem gente parada. Pois agora, mas quando você vai para a qualificação dessa pessoa, é zero. Pois é, mas se não tem qualificação, o cara não trabalha. Se o cara não trabalha, ele passa fome. Ele chega ao extremo de passar fome. Mas por isso que falta um plano para você trazer essa pessoa para qualificar ela, porque o trabalho existe. O que o senhor pretende fazer para isso, para acabar com esse apagão de mão de obra aqui? Isso, de qualificação de mão de obra? Na verdade, são planos de executivo. Não, o que nós podemos fazer como legislativo é dar o auxílio necessário, aí que seja, inclusive, recursos. Minha pergunta entra aí, justamente. Como o senhor pretende auxiliar Antônio Galvão eleito? Como que o senhor pretende? A emenda? Paulo, qualquer projeto que venha nesse sentido, por exemplo, tem que se estudar, se fala tanto em projetos. A industrialização, por exemplo. Justamente, aonde que você vai colocar algum benefício? Se você tem que dar alguma subvenção, alguma coisa, você tem que dar para uma empresa vir se instalar justamente onde é mais deficitário. Essa que é a questão. Fala-se tanto desses municípios da Baixada Cuiabana, inclusive lá da margem do Araguaia, onde temos municípios pobres. Ali que você tem que dar incentivo. Mas a gente não vê isso acontecer. Temos municípios que têm um turismo abrangente de uma forma tamanha. Como é que você chega lá para ir num ponto turístico? Você não tem nada, não tem uma infraestrutura. A rodovia é precária de chão, pedra, barro, lama, poeira. Como é que esse município vai se desenvolver se você não tem um investimento? Temos aqui essa região de Jucimeira, São Pedro da Cipa, sabemos que são municípios pequenos, não Aquino. Tem aí dizer um polo turístico, inclusive já teve uma demanda do próprio prefeito Eduardo, fui direto no Ministério do Turismo, liguei para o ministro do Turismo, ligamos para ele, para dar um FIS, para se fazer um estudo, para se montar aí um polo turístico, tem tudo o que você precisa, Chapada dos Guimarães, Nobres, e assim sucessivamente, Cocalinho também. Agora, nós não temos nada de um investimento real, se fala muito nisso, mas até agora um projeto não se fez. Essa Transpantaneira, o que tem para terminar ela e você fazer nichos
dentro dela, onde você possa dar incentivos fiscais para você montar aí um monte de empresas com incentivos zero, sem imposto. O que fez os Estados Unidos na Flórida? Tem Pantanal maior do que a Flórida. E o que é a Flórida hoje? Então tem que ter incentivos justamente nas regiões onde você precisa fazer isso. Agora, você tem que ter programas onde você possa capacitar essas pessoas para você poder atender a demanda de trabalho. Então a demanda de trabalho hoje no Mato Grosso é muito grande. É muito grande. Só que falta o quê? Mais cursos e você incentivar que essas pessoas venham pegar um mínimo de qualificação para depois terminar de aprender dentro do trabalho, Paulo. Ok. Lorenberg. Candidato, vamos lá para o artigo 3º de novo do PTB. O PTB subordinar-se-á aos seguintes princípios. Lá no 8º, proteção ao direito da minoria. Lá no 9º, repúdio a qualquer forma de discriminação. Aí vem a minha pergunta, candidato. Uma vez no exercício do mandato de senador, qual será o seu papel na proteção do direito da minoria, em especial aquele grupo LGBT, e também o repúdio a qualquer forma de discriminação? Qual será o papel do senador Antônio Galvão? 2 minutos para sua resposta. Bom, primeiramente, não tenho nada contra a questão do cara ser ou deixar de ser LGBT. Basta que seja de posicionamento dele quando adulto, quando ele tem responsabilidade para si. Sou totalmente contrário você querer levar para dentro de escolas e você querer dizer para uma criança que isso é normal. Não, candidato, a minha pergunta é diferente. Quanto à questão de você pegar minorias, você tem que identificar realmente o problema que ela tem e tentar sanar. Porque se fala muito e pouco se faz, na verdade. Agora, uma minoria que tem condições de trabalho, tem condições de, você quer tratar de minoria e fazer diferenciá-los, tem que fazer uma análise muito criteriosa sobre esse assunto. Por mais que esteja no estatuto do PTB, você tem que realmente identificar o que é essa minoria. E o que é necessário para você poder beneficiar. Agora, sou contra de toda forma, quando você fala de beneficiar isso aí, dá as coisas dadas, de graça. Política Robin Hood não funcionou em lugar nenhum. Agora, você tem que beneficiar essa minoria ou menor em qualquer situação, em várias delas. Quando o cara está começando uma pequena indústria, começando a vida dela, você não pode ter a mesma regra para você abrir uma empresa quando você já tem uma empresa grande, instalada e próspera. O que nós identificamos na nossa andança toda aí, o próprio garimpo nosso, você vê esses abusos feitos, que queimam draga, queima tal, garimpo ilegal. Como é que você quer que o cara busque a legalidade de um garimpeiro que tem uma draga, se as exigências que existem para ele poder registrar aquele garimpo dele, a própria draga, é igual de uma empresa multinacional que vem se instalar aqui? Então essa questão aí é uma questão que tem que se analisar muito e tem que se fazer muita coisa para isso. Pequeno comércio, qualquer situação. Agora essa minoria tem que ser identificada se realmente é uma minoria. Porque se faz bastante barulho, se faz bastante situação, você tem que identificar ela. Não é simplesmente dizer eu sou minoria e você tem que dar toda a prerrogativa, né, Lorenberg? Tempo voou, a gente voou no tempo, não há mais tempo para mais nada. O Dorelio está ali brabo, mandando encerrar o programa. Eu quero agradecer aqui ao Antônio Galvão, candidato ao Senado da República pelo PTB. 1 minuto para o senhor falar aí, pedir voto. Ele me deu até um santinho aqui, rapaz. Eu quero aqui dizer que a gente tem sim um plano muito grande para uma reforma no nosso ensino brasileiro. Isso já está no nosso mote. Você me deu 1 minuto para falar, mas não posso deixar de falar que a reforma do ensino hoje brasileiro se faz necessária. E quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam, a TV Pantanal, pedir a você, eleitor, o voto consciente. Galvão, senador Coragem, 144. Porque o outro nem coragem sequer teve que vir aqui no programa para responder as perguntas as quais vocês fizeram para mim. Por isso, Galvão, 144 no dia 2 de outubro e presidente Jair Messias Bolsonaro na sua reeleição. Ok, tá aí. Lorenberg, eu quero mandar um abraço para Paula, a dona Paula Galvão, é Galvão? Por enquanto é Boaventura. Boaventura, Paula Boaventura. É a esposa aqui do Antônio Galvão, obrigado por ter vindo, viu? A Ana Carla Costa, minha amiga, adorada, adorável, queridíssima. Um beijo, Ana Carla, Aninha. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Acabou a conversa com os candidatos. Amanhã... E agradecer, lógico, todos que nos acompanharam. 10 segundos. E agradecer a todos que nos acompanharam aqui no programa Opinião da TV Pantanal. Valeu, valeu. Amanhã, o programa Opinião da TV Pantanal, entrevista a Tenente Coronel Emirella
coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Estamos na Semana Nacional da Patrulha Maria da Penha. Tem números, tem informações fresquinhas para você às 7h55 da noite. Eu espero você. Fica bem, fica com Deus também.